Vamos iniciar a mentalidade 4, lembrando que o link do livro está fixado no primeiro comentário. Mentalidade 4. Porque estou em Cristo sou difícil de ofender, grande paz tem aqueles que amam a tua lei, nada os ofenderá nem os fará tropeçar. Salmos 119 versículo 165. Pessoas que desejam viver vidas poderosas devem se tornar especialistas em perdoar aqueles que os ofendem e machucam. Desenvolver a mentalidade de que é difícil ofender você tornará a sua vida muito mais agradável. As pessoas estão por toda parte e você nunca sabe o que elas podem dizer ou fazer. Recusar-se a perdoar alguém dá a essa pessoa o controle sobre sua vida, e por que alguém iria querer fazer isso? Ficar magoado e ofendido não muda as pessoas, e isso só muda você. Isso deixa você infeliz e rouba sua paz e alegria. Então por que não se preparar mentalmente para não cair na armadilha de Satanás? Ficar ofendido não mudará a pessoa que te machucou, mas mudará você. Isso o tornará amargo, retraído e muitas vezes vingativo, e concentrará seus pensamentos em coisas que não dão bons frutos em sua vida. Abundam oportunidades para ofensa. Enquanto estivermos perto de pessoas, teremos oportunidades de nos sentirmos ofendidos. A tentação de ficar magoado, irritado ou ofendido surge tão certamente quanto qualquer outra tentação. Orar para que a tentação não se apresente a nós não adianta nada, mas podemos escolher entre aceitá-la ou abandoná-la quando a enfrentarmos. Permitir-nos ficar ofendidos é muito sério e tem consequências devastadoras. Satanás não deixará de nos tentar para que fiquemos ofendidos, mas o Espírito Santo nos dá o poder para resistir a ele. Um dos sinais dos últimos dias antes da volta de Jesus é que a ofensa aumentará. E então muitos ficarão ofendidos e repelidos e começarão a desconfiar e abandonar aquele em quem deveriam confiar e obedecer. Se tropeçarão e cairão e trairão uns aos outros e perseguirão uns aos outros com ódio. Mateus 24 versículo 10. Rudeza, temperamento explosivo e guardar rancor parecem ser comuns hoje em dia. Às vezes penso que mais pessoas no mundo estão zangadas e ofendidas do que aquelas que não estão. As pessoas estão fazendo o jogo do diabo quando permitem que emoções negativas e venenosas as governem. Espero que você pense e diga frequentemente: em Cristo, sou difícil de ofender. Deixe Deus fazer isso. Uma razão pela qual achamos difícil perdoar os outros quando estamos ofendidos é que ouvimos e dissemos repetidamente a nós mesmos que perdoar é difícil de fazer. Decidimos falhar em um dos mandamentos mais importantes de Deus: perdoar e orar pelos nossos inimigos e por aqueles que nos feriram e abusaram. Lucas 6 versículo 35 e 36. Meditamos demais no que a pessoa ofensiva nos fez e não meditamos o suficiente no perdão que Deus nos concedeu. Embora orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoam possa parecer difícil, podemos fazê-lo se nos dedicarmos a isso. Deus nunca nos diz para fazer algo que não seja bom para nós e nunca exige nada que não possamos fazer. Acredito que perdoar aqueles que nos magoam e ofendem é uma das coisas mais poderosas espiritualmente que podemos fazer, e Deus nos dá força para fazê-lo. Filipenses 4 versículo 13. A Bíblia diz que devemos vencer o mal com o bem. Romanos 12 versículo 21. Acredite no melhor. Acreditar no melhor das pessoas ajuda muito no processo de perdoar as pessoas que nos machucam ou ofendem. Como seres humanos, tendemos a suspeitar dos outros e muitas vezes nos machucamos devido à nossa própria imaginação. É possível acreditar que alguém nos feriu intencionalmente quando a verdade é que ele nem sabia que fez alguma coisa e ficaria triste em saber que nos machucou. Deus nos chama para amar os outros, e o amor sempre acredita no melhor. 1 Coríntios 13:7. Eu encorajo você a acreditar no melhor dos outros. Resista à tentação de questionar seus motivos ou de pensar que eles o machucaram deliberadamente. Acreditar no melhor das pessoas manterá a ofensa e a amargura longe de sua vida e o ajudará a permanecer em paz e alegre. Cansado, tocável e supersensível. Às vezes estamos mais propensos a ser magoados ou ofendidos do que outras vezes. Anos de experiência me ensinaram que quando estou excessivamente cansado, fico mais sensível e mais propenso a me magoar do que quando estou descansado. Aprendi a evitar conversas que possam ser tensas quando sei que estou cansado. Também aprendi a esperar para abordar assuntos que possam ser tensos para Dave quando ele está cansado.
Encorajo maridos e esposas a aprenderem a se relacionar de maneira a minimizar o potencial de ofensa, assim como Dave e eu aprendemos a fazer. Também descobri que posso me ofender com mais facilidade do que normalmente fico quando trabalho muito tempo sem parar. Posso não estar fisicamente cansado, mas posso estar mentalmente cansado e precisar de um pouco de criatividade ou diversidade. Compreender essas dinâmicas sobre mim me ajudou a evitar ofensas. Posso dizer para mim mesmo: estou cansado e, portanto, sensível, então preciso me livrar disso e não ficar chateado com algo que normalmente não me incomodaria. Quando somos tentados a pecar por sermos ofendidos, talvez precisemos dar a nós mesmos instruções verbais como: sei que estou cansado e frustrado, mas não vou pecar. Não abrirei uma porta para o inimigo em minha vida ficando ofendido. Vou obedecer a Deus e perdoar essa pessoa, e não abrigar mágoa e ofensa em meu coração. Deixe-me encorajá-lo a instruir-se sempre que necessário, a fim de descobrir quando é mais provável que você se ofenda facilmente. Como mencionei, sou mais sensível a ofensas quando estou cansado ou sob estresse, e acredito que a maioria de nós é assim. Para algumas mulheres, aquela época do mês é quando elas estão extremamente sensíveis ou propensas a explosões. Para outros, passar pela mudança de vida é um momento em que as emoções podem oscilar muito. Conheça a si mesmo e fique atento quando surgirem circunstâncias que o deixem sensível. Durante esses momentos, seja diligente para recusar ser ofendido. Decidir não ficar ofendido nem sempre muda a forma como nos sentimos em relação à forma como alguém nos tratou. Um dos nossos maiores problemas é que geralmente permitimos que nossos sentimentos direcionem nossas escolhas e nunca conseguimos tomar as decisões que precisamos tomar. No entanto, os nossos sentimentos acabarão por acompanhar as nossas decisões, por isso precisamos ser responsáveis para tomar decisões piedosas e deixar que os sentimentos sigam. Estabelecer-se no pensamento em Cristo, sou difícil de ofender pode prepará-lo antecipadamente para qualquer ofensa que possa enfrentar. Isso o preparará para perdoar e libertar o ofensor, o que o manterá fora da armadilha da falta de perdão. Uma pessoa sábia se recusa a viver com sentimentos feridos ou ofendidos no coração. A vida é muito curta para desperdiçar um dia com raiva, amargura e ressentimento. Jesus perdoa todos os nossos pecados e nos dá a capacidade de perdoar aqueles que pecam contra nós. Qualquer coisa que Deus nos dá, como perdão e misericórdia, Ele espera que estendamos aos outros. Quando somos ofendidos, precisamos lembrar rapidamente o fato de que Deus nos perdoou livre e totalmente, por isso devemos perdoar os outros livre e totalmente. Marcos capítulo 11 versículo 22 e 26 nos ensina claramente que a falta de perdão impede que a nossa fé funcione, por isso podemos concluir, em contraste, que o perdão permite que a fé trabalhe em nosso favor. Nosso Pai Celestial não pode perdoar nossos pecados se não perdoarmos outras pessoas. Mateus 6:14 e 15. Mas a fé que funciona não é o único benefício do perdão. Além disso, somos mais felizes e nos sentimos melhor fisicamente quando não estamos cheios do veneno da falta de perdão. Doenças graves podem se desenvolver como resultado do estresse e da pressão resultantes da amargura, do ressentimento e da falta de perdão. Além disso, nossa comunhão com Deus flui livremente quando estamos dispostos a perdoar, mas a falta de perdão serve como um grande obstáculo à comunhão com Ele. Além disso, acredito que é difícil amar as pessoas e ao mesmo tempo guardar raiva dos outros. Qualquer tipo de amargura em nossos corações transparece em todas as nossas atitudes e relacionamentos, mas perdoar nossos inimigos nos liberta para seguir em frente com nossas vidas. Finalmente, o perdão impede que Satanás obtenha vantagem sobre nós. Segundo Coríntios 2 versículo 10 e 11. Efésios 4 versículo 26 e 27 nos diz para não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa raiva ou darmos qualquer oportunidade ao diabo. Lembre-se de que o inimigo deve ter uma posição segura antes de conseguir uma fortaleza. Não ajude Satanás a torturá-lo através de sentimentos de ofensa. Seja rápido em perdoar quando estiver ofendido. Uma questão-chave para tempos de desespero. Não consigo enfatizar o suficiente o quão importante é tornar-se difícil ofender. Satanás tenta desesperadamente impedir-nos de fazer progresso espiritual. Se ele puder nos manter focados em quem estamos com raiva e no que eles fizeram para nos ofender, então não poderemos nos concentrar na palavra de Deus e em seu plano para nós, e não cresceremos espiritualmente.
A maioria de nós sente que estamos vivendo tempos desesperadores, entre pessoas desesperadas, e deveríamos ser mais cuidadosos do que nunca para não permitir que nossas emoções assumam o controle de nossas vidas. Em vez de nos irritarmos ou ofendermos rapidamente, devemos seguir o conselho da Bíblia e ser sábios como as serpentes e gentis como as pombas. Mateus 10,16. Em outras palavras, devemos ser espiritualmente maduros, pacientes, gentis com os outros e sábios o suficiente para não permitir que nos ofendam. Não podemos controlar o que as pessoas fazem conosco, mas em Cristo podemos controlar a maneira como respondemos a elas. O mundo parece estar ficando cada vez mais escuro. Para onde quer que olhemos, ouvimos falar de pessoas cuja raiva as leva a fazer coisas drásticas, até mesmo trágicas. Queremos representar Deus e expressar seu amor nestes dias difíceis e, para isso, teremos que guardar diligentemente nossos corações contra ofensas e raiva. Construir a mentalidade de que não é fácil ofender será muito útil para você e para todos aqueles que você ama.